professores. Eu sou a PCNP Meire, da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Bem-vindos ao nosso ATPC dessa semana. Trataremos os seguintes temas. Primeiro, adaptação curricular e roteiro de estudo em casa. Vamos iniciar falando um pouco sobre educação especial. Quem são os alunos público-alvo da educação especial? Alunos com deficiência, alunos com transtorno de espectro autista, TEA, alunos com altas habilidades ou superdotação. Nesse contexto, nós temos 4 categorias de professores. Professor de ensino regular, que trabalha o currículo, professor de atendimento especializado, trabalha com a sala de recurso, professor interlocutor de Libras, que trabalha com os alunos surdos, e o professor auxiliar, que atendem alguns alunos com ordem judiciais. Fica assegurado ao público-alvo de educação especial o direito à matrícula em classe ou turmas do ensino fundamental ou médio de qualquer modalidade de ensino. Olá a todos, eu sou Ricardo Guarel, PCNP de Arte da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul e também vou falar um pouquinho sobre educação especial. É necessário considerar que os alunos da educação especial demandam atendimentos diferenciados de acordo com suas necessidades e especificidades. O que o aluno precisa aprender? O aluno precisa aprender o currículo do Estado de São Paulo. Claramente, é importante assegurar que sejam feitas as devidas adaptações para esse aluno. Legislação, adaptação curricular. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Lei nº 9.394/96, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. Currículo. Orientação básica para o trabalho do professor em sala de aula, com o objetivo de fornecer uma base comum de conhecimentos e competências. Adaptação curricular. Ações que visam promover o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. É o conjunto de modificações feitas no currículo regular em aspectos como objetivos, conteúdos, metodologias, atividades e avaliações, para atender às dificuldades dos alunos no princípio da individualização. São possibilidades educacionais que auxiliam os professores e fazem do currículo regular um programa flexível, dinâmico e adequado às peculiaridades dos alunos. As adaptações curriculares devem ser norteadas pelas competências do aluno e não pelas suas deficiências. Elas implicam em um planejamento pedagógico e ações docentes fundamentadas em critérios que definam formas de organização de ensino, dando maior eficiência ao processo de aprendizagem. O que o aluno deve aprender? Quando e como avaliar? Professores de sala regular e professores auxiliares. O norteador para realizar a adaptação curricular é a competência do aluno e não a deficiência. O ponto de partida é sempre o currículo, e qualquer modificação que se faça nesse currículo com o objetivo de promover o aprendizado do aluno se torna uma adaptação curricular. O ponto principal para ofertar as atividades adaptadas é se nortear pelas competências do aluno, usando como base aquilo que o aluno já sabe, o que consegue fazer e o que é possível para ele. Quando um professor define que o aluno precisa aprender, ele então já tem um objetivo, que deve ser simples e alcançável, de preferência estabelecidos 1 a 1.
Então, nós vamos agora partir para algumas dicas para professores da sala regular e professor auxiliar. Às vezes, quando fala em adaptação curricular, gera um certo receio, uma certa aflição em relação a tudo isso. Mas como fazer com tantos alunos na sala de aula? O tempo é pouco, não tenho formação para realizar isso. Professor, você já sabe. Talvez você não tenha o reconhecimento de suas ações ou não registre, mas a prática você já desenvolve. Exemplo: quando um aluno está com alguma dúvida e você consegue um tempinho para atendê-lo, explica de uma forma diferente ou leva um material diferenciado e ele compreende o que foi dado, pronto, você fez uma adaptação curricular. O ponto de partida é sempre o currículo. E quando modificamos que se faça neste currículo com o objetivo de promover o aprendizado do aluno, se torna uma adaptação curricular. Às vezes o professor se pergunta, ele não sabe ler, não sabe escrever. Como vou explicar o conteúdo para ele? Foram mencionadas duas coisas que ele não faz, seriam as fragilidades desse aluno. Ele não lê e ele não escreve. Não podemos focar nisso. Há necessidade de partir daquilo que ele sabe fazer, que são as potencialidades do aluno. Tá? Verificar se ele conhece algumas letras, se sabe desenhar, como se comunica, se compreende. Então, a partir disso, elabora-se as atividades adaptadas. Por exemplo, propor aos alunos com deficiência intelectual ou TEA o resumo de um texto. Provavelmente terão dificuldades, mas é possível saber sobre o conhecimento dele por meio de um desenho ou da oralidade. Pronto, você já realizou uma adaptação curricular focado nas potencialidades do aluno. Agora, nós vamos para a organização da prática do currículo adaptado. Fase 1. Observação e registro. Nesse momento, é muito importante o professor observar esse aluno, porque o professor é aquele que está com esse aluno na sala de aula e o conhece melhor do que os outros. Então, ele fará as observações necessárias referente à parte pedagógica desse aluno. Ele fará o seu registro para o acompanhamento do desenvolvimento desse aluno. Fase 2. Coleta de informações familiares, escolares e profissionais. Nós vamos falar um pouquinho sobre as informações familiares. É muito importante que o professor tenha essas informações com a família, para dar a continuidade desses acompanhamentos. As informações escolares você já tem, que é o que você acompanha em sala de aula. Também é necessário saber as informações clínicas desse aluno. Qual é o laudo que ele tem? É importante sabermos das necessidades desse aluno para dar continuidade na aprendizagem do mesmo. Fase 3. Relatório inicial. É a organização de todas as informações obtidas sobre o aluno, contendo os apontamentos de suas dificuldades e potencialidades em um documento que norteará o planejamento do trabalho pedagógico. Então, nesse momento, é muito importante que o professor tenha os seus registros para que ele dê continuidade nesse planejamento. Fase 4. Planejamento. Deve ser feito levando-se em conta as especificidades do aluno, sua singularidade. O foco está na potencialidade do aluno e em seus conhecimentos prévios. Professores de sala regular devem basear-se no currículo de suas disciplinas e nas particularidades do aluno para fazerem as adaptações necessárias. Professores de AEE devem planejar o desenvolvimento das habilidades mais frágeis do aluno. Os planos devem conter objetivos, estratégias e materiais. As adaptações devem ser organizadas por ordem de prioridade. Fase 5.
é a fase da execução de todo esse trabalho que foi feito nas fases anteriores. O plano deve ser flexível e executável. À medida em que as atividades são propostas, os registros sobre a trajetória do aluno devem ser feitos, assim como um portfólio. Então, nesse momento, o professor começa a construir esse portfólio para esse aluno. Fase 6, que é a avaliação. Deve-se apoiar nos objetivos previamente fixados. É contínua e deve ser proposta de forma que o aluno realmente possa demonstrar seus conhecimentos e habilidades. Dessa forma, é diagnóstica e, ao mesmo tempo, processual. Posteriormente, nós colocamos aí o anexo 3. O anexo 3 é o registro de adaptação curricular, que é feito pelo professor da sala comum e é elaborado semanalmente. O que consta nesse anexo 3? A identificação do aluno, a identificação do professor, qual disciplina, período e as descrições, tá? No primeiro momento, a expectativa de aprendizagem trabalhada na sala de aula. Posteriormente, estratégia, atividade trabalhada na aula. Depois, a estratégia, atividade para o aluno deficiente intelectual. Esse documento você encontra na instrução da CEGEB Educação Especial de 14/1/2015. Nessa instrução, você vai encontrar os documentos específicos para atendimento e registro de deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual e transtorno do espectro do autismo, TEA. Basicamente, os documentos são avaliação inicial, plano de atendimento individualizado, PAI, registro de adaptações curriculares e outros documentos referentes a deficiências sensoriais ou física. Agora vamos falar sobre o roteiro de estudo em casa para os professores do ensino regular. Em continuidade ao trabalho escolar e o processo de estimulação e aprendizagem dos alunos, foram solicitados durante o período de suspensão das aulas em função da pandemia Covid-19 que os professores enviassem roteiros de estudos que pudessem ser realizados em casa. Os alunos público-alvo da educação especial demandam de atendimentos diferenciados, de acordo com as suas necessidades e especificidades. Por isso, pretendo esclarecer e relembrar como esse atendimento deve ser feito em sala de aula regular para facilitar a compreensão e a elaboração do atendimento feito em casa através do material que foi enviado. Para trabalhar o roteiro de estudo, temos que considerar as características do aluno. Quais são as suas necessidades? Quais são suas potencialidades? Quais são os conhecimentos prévios desse aluno? Levar em consideração tudo isso. Definir o que o aluno deve aprender. Ficar claro para o professor que o aluno precisa aprender o currículo paulista. Deve ser priorizado e adaptado para o aluno. Definir as atividades, os materiais e os recursos. Importante lembrar e verificar se o aluno é autônomo para executar as atividades propostas. Quem o apoiará na execução das atividades em casa? Esse aluno fará as atividades sozinho ou terá a companhia de alguém, de algum responsável? Tem acesso ao computador ou celular? Materiais e orientações serão por meio digitais ou impressos? Como será feita a comunicação entre o aluno e você? Como será feito o registro dessas devolutivas do aluno?
Todas essas questões devem estar bem definidas para que o aluno possa entender o que deve ser feito e o responsável também. O que deve ficar claro é que as atividades sejam realmente possíveis para o aluno. Verificar sempre que as situações familiares são diferentes umas das outras. Os meios e envios das atividades. Como que vocês devem enviar essas atividades? Por e-mail, WhatsApp, redes sociais, pode ser Facebook ou Instagram, videochamadas, sugestões de videochamadas, livros físicos e digitais, aplicativos de celular, recursos impressos. No caso de recursos impressos, devem ser retirados esses materiais na secretaria da escola. Importante destacar: as gravações de vídeos instrucionais contendo as orientações necessárias para a realização das atividades devem ser direcionadas ao aluno ou ao responsável, que conduzirá a lição no lar. As devolutivas podem ser feitas através de vídeos, principalmente para os alunos que não se apropriaram da escrita. Para os alunos com deficiência visual, o que se recomenda são atividades pensadas na utilização de recursos de áudio, podendo ser audiobooks e videoaulas com audiodescrição. Colocamos aí uma sugestão de um site do Dorinateca, onde vocês encontrarão alguns materiais que favorecerão o trabalho com deficiente visual. Nas atividades impressas, é necessário as orientações devidas aos responsáveis. Para o aluno com baixa visão, as atividades deverão ser impressas com caracteres ampliados na fonte Verdana, tamanho 24 e negrito. Para os alunos surdos, as atividades devem ser formuladas pelo professor do componente curricular, com o auxílio do professor interlocutor de Libras. Agora eu vou dar algumas sugestões. Uso de legendas para vídeos e janelas de línguas de sinais. Uso de imagens seria favorável para esses alunos. Para os alunos com deficiência física ou múltiplas, levar em consideração seu potencial motor, podendo ser utilizados recursos já citados anteriormente. Lembre-se nesse momento que todos os recursos são válidos. Utilize o roteiro de estudo domiciliar. Solicitem o apoio dos profissionais da educação especial, professor do atendimento educacional, AE, professor interlocutor de Libras ou professor auxiliar, professor de apoio. Concluindo essa parte, eu coloquei aí para vocês o roteiro de estudo domiciliar para os professores da sala regular. Temos um exemplo, que é a identificação. Então, nós temos uma escola, né? Aluno, série, professor e disciplina. Nesse roteiro, vocês precisam colocar os objetivos, né? Atividades e recursos propostos, formas de comunicação com a família, o aluno, devolutiva do aluno e resultados e encaminhamentos. Os resultados e encaminhamentos serão preenchidos posteriormente ao retorno das aulas, tá? Lembrando-se que esse roteiro é uma sugestão de documento para a escola. Agora nós vamos falar diretamente para o professor especializado. Aos professores da sala de AE, cabe elaborar atividades pertinentes às realizadas na sala de recurso. Então, nesse momento, o professor
da sala de atendimento especializado, ela vai dar continuidade no trabalho que era desenvolvido na sala de aula. Indicar materiais e aplicativos que possam ser utilizados. Manter contato com pais responsáveis dos alunos, público-alvo da educação especial, dando suporte à realização das atividades domiciliares. Neste momento, é muito importante a parceria entre professores, responsáveis e alunos para dar suporte às atividades domiciliares. Agora, gostaríamos de solicitar que você responda ao nosso questionário de avaliação do nosso encontro, que está disponível tanto na descrição desse vídeo como no QR Code que vocês estão vendo agora na tela. Desde já agradeço e até a próxima. Para finalizar, gostaria de contar com a colaboração de todos vocês e que vocês, professores e coordenadores, tenham esse olhar diferenciado para esses alunos, que nesse momento eles necessitam de um apoio maior e um acompanhamento efetivo de todos vocês. Nós, da equipe de Educação Especial, que é formada por mim, pela supervisora Maria Aparecida Leme e a supervisora Sônia do Carmo, agradecemos a atenção de todos. Até a próxima!